Então, bem-vindos a esse podcast. Quero dizer para vocês que hoje é 24, 24. 25 já. Já. Nós estamos em plena sexta-feira, de sexta para sábado, meia-noite, bolero tocando, Caprichoso se apresentando. Mas essa mulher maravilhosa que eu trouxe hoje para bater esse papo vai embora para a Colômbia. Um dia ela volta, mas então não poderia deixá-la aí sem trazer um pouco da história dela, um pouco das histórias que tocaram a tua vida. Então essa é a Mayra. A Mayra, Mayra, acertei perfeito. no podcast, Maravilha. acertei. Ei. E ela é bibliotecária não, como que se diz na Colômbia? Não, eu depois pesquisei ver, a gente tem bibliotecólogo, mas também tem bibliotecário. Então, a gente Ah, tem essas duas para mim era só o noções. bibliotecólogo. Bibliotecólogo, bibliotecário. Mas a Hum. gente é bibliotecária. Então a gente vai conversar um pouco aqui com a Mayra e entender um pouco de todo esse amor dela pela leitura, pela literatura e pelas histórias, porque afinal foi isso que nos conectou, Foi isso né, aí. Aham. Mayra? Então é mais uma amiga feita aí por conta da biblioterapia e das histórias. Mayra, e você pode contar de onde que você veio, onde você nasceu, como que você chegou nesse mundo das histórias? Fica muito à vontade para a gente bater esse papo. Beleza, maravilha, Kay. Obrigada pelo convite, né? Para mim é assim, uma alegria estar aqui compartilhando com você. Sempre a gente sem conectar, tecer pontos de histórias é muito lindo. E eu sou Mayra, nasci em Bogotá, Colômbia, mas eu cresci, né, na floresta de Colômbia, em Caquetá, que é uma região assim, a entrada para a floresta. E a minha terra é essa, né, uma terra de água, de árvores, uma menina no do mato mesmo, mas cresci entre a floresta e que aprendeu a ler por conta da minha mãe, né? A mãe foi quem lia para mim poemas quando era muito criança, né, em minha terra. A gente cresceu numa terra de violência, né? Colômbia é um país que tem mais de 55 anos de guerra, então, de algum jeito, as poesias que minha mãe contava para mim tinham o intuito de me cuidar também um pouco dessa violência que a gente vivia onde nós morávamos. Então, minha mãe escutava a poesia da minha avó, ela cresceu escutando poesia da minha avó, e minha mãe aprendia Tudo na oralidade. tudo na oralidade. Minha avó contava para ela e minha mãe aprendia e minha mãe apresentava em concursos, ganhava concursos de poesia. Ela sabia as poesias de memória, ela assim, declamava, recitava muito bem. Aí ela depois contava para mim, né? Então eu lembro, muito pequena, minha mãe contando poemas de um padre lá, que sei lá, com uma mulher loura, com uma... então eu cresci escutando a minha mãe contar histórias para mim, poesia. Aí eu aprendi a lembrar coisas também desde muito pequena. E foi tipo assim como a coisa começou a crescer em mim. Eu fui acunada, eu cresci num berço de poemas, entendeu? Então, tipo assim foi como conectou a poesia com minha vida, por minha mãe e minha avó. E o legal é que eu percebo, né, nesse espaço de tempo que a gente se conhece, que embora você seja bibliotecária de formação, mas eu acredito que hoje você é contadora de histórias. Então, é isso. A gente estudou biblioteconomia, Aham. mas Sim. quando eu encontrei a mediação de leitura, assim, para mim é outra coisa, né? Eu comecei assim a contar histórias para crianças, eu não tinha ideia que a gente podia contar, como é que a gente conta uma história. Mas eu sempre gostei, entendeu? Eu sempre tinha essa coisa de contar, de brincar com as palavras, de estar criando na hora. E aí, quando eu trabalhei muito tempo na livraria, aí depois fui a trabalhar em uma fundação de literatura para crianças. Aí eu tinha muitas pessoas que eram artistas, faziam teatro, dança, e liam para crianças. E falei, como é que a gente vai ler? Aí eu fui encontrando que eu tinha essa voz de minha mãe, né, que minha mãe é uma atriz, ela é natural, uma mulher que pulava para as pessoas, ela fazia teatro nas ruas, então eu tinha isso em minha sangue, né? E aí eu comecei a dar conta que eu conseguia contar histórias, entendeu? Que eu gostava de pegar instrumento, de abrir um livro e fui aprendendo, fui uma escola e agora eu acho que é isso que eu gosto. Gosto de viajar pelo mundo, pela vida, pelas pessoas, contando histórias para outros. Eu gosto de ler em voz alta, eu gosto desse acolhimento que a gente tem quando você lê uma poesia para uma pessoa,
quando você apresenta o livro, toda essa significação que pode acontecer só num encontro, né? Que pode ser isso, só um encontro, um ponto, e aí as pessoas seguem, mas essa história tece outro novo caminho. Então, acho que agora eu sou uma contadora de histórias, viajeira e sonhadora, é como gosto de Ai, falar. viajeira, que legal. Viajeira. Eu também sou viajeira. Oi. E, Maire, e nessa tua caminhada, tem alguma mediação, alguma contação que tu fizestes e te emocionou de um ouvinte, né? De um leitor que estava ali presente, de repente tocou e tu traz essa memória até hoje? Porque a gente sempre tem, né? Esses casos, né? Você tem algum que possa relatar pra gente? Eu tenho vários, mas Aham. tem um em especial que é bem forte, justamente numa disciplina da universidade, de mediação de leitura, era a disciplina. Nós íamos para uma casa onde cuidavam idosos, não sei vocês como chamam, mas que tem casas de pessoas idosas, né? Era uma casa pública, aí a gente ia lá a fazer mediação de leitura com os avós, né? Com as pessoas idosas lá. E tinha uma mulher, Isabel, ela tinha cadeira de rodas. Sim, cadeira de Ela rodas. andava em cadeira de rodas, a gente trazia ela para a oficina, nós empezávamos a ler para ela, a gente começou a se ir conectando. Ela não falava, mas ela sempre se comunicava assim, né, pelos olhos. E a gente começou a se enamorar, a apaixonar, entendeu? Porque assim, eu olhava ela, eu queria ler para ela, a gente lia, ela se movimentava, e ela dançava, e era assim, nós sempre levávamos contos de avós, de memórias, a gente fazia oficinas com eles. Aí a gente foi criando esse vínculo amoroso, né? Quando a gente chegava. Eu lembro muito que ela tinha um anjo, ela pendurava um anjo muito velho. Aí ela me falou como que ela queria um anjo, que eu dera para ela um anjo do cor de meu vestido, que era um cor branco. Aí tá, eu vou trazer. Olha, aí a gente a aula terminou, aí a gente estava na coisa da universidade que passou um mês. Minha tia comprou o anjo para eu levar para ela. Eu cheguei lá com um livro da senhora Isabel, dar-se o anjo. E quando eu chego, conta, não, a senhora Isabel morreu sozinha no hospital. Aí, assim, para mim, aí isso marcou minha vida, entendeu? Aí eu fiquei com esse anjo, eu fiquei sozinha nesse lugar, eu chorava. E isso foi assim o que marcou, acho que eu ainda tenho o anjo que minha tia comprou para ela, entendeu? Ainda cargo comigo, que é assim como um amuleto para mim. Mas foi, a gente se foi namorando, foi a partir dessas histórias que nós chegávamos a contar. Eu não sabia como que a gente ia contar contos para os avós, entendeu? Mas era justamente o afeto, era só a escuta, e a gente só para escutar, ela não falava, entendeu? Mas ela se comunicava com nós pelos gestos, ela escutava nossas histórias. Então, acho que isso foi das coisas que me marcou muito em minha vida. Muitas outras, né? Muitas com pessoas idosas. Justamente, eu tenho muita relação, Olha, que legal, e desse eu público, gosto né? muito. Eu trabalho mais com crianças, entendeu? Eu amo ler para crianças, mais com os avós. Eu me conecto muito porque acho que aí tem um lugar de escuta que está muito esquecido, entendeu? A gente acha que eles não têm mais que contar, estão idosos, estão lá como se fossem numa cadeira. E não, cara. Quando você para justamente saber o que aconteceu, as histórias que eles têm, eles querem ser ouvidos. Então, é mais por aí que eu nas séries que tenho. Isso é muito verdade, Mayra. Aqui eu sou servidora pública, né? E tem muitos servidores que já estão na fase de se aposentar, e às vezes a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, essa pessoa já contribuiu, já veio aqui, já trabalhou, por que que não se aposenta? E eles criam esses vínculos, né? E eles gostam de quando são ouvidos. Então, a gente está com um projeto que é o do memorial, né? Para resgatar um pouco da história da saúde aqui. E, nossa, se prepara quando você vai entrevistar algum deles, porque senta que lá vem história, né? E eles contam e lembram. Então, de fato, é um público que às vezes é esquecido, mas eles têm histórias riquíssimas, né? Para contribuir. É justamente. E agora, né, que tu trouxe uma situação que a leitura proporcionou, e tem alguma história que te tocou profundamente, uma história que você leva para a vida? Tá até aqui, né? Eu sou apaixonada pela selvagem.
esse é um livro assim, da minha vida, a primeira vez que eu tive contato. Eu sou apaixonada. E toda vez que eu me vejo em algumas situações, eu me lembro, né? Que nada pode domar um ser tão Tá livre linda e como você. selvagem, né? E aí eu entendo o porquê de aquela situação, aquele ambiente estar me incomodando. Enfim, tu tens algum livro que também te toca, é teu, assim, é da tua vida? É, Fazendo propaganda nem da esse livro é tua. maravilhoso. Olha, eu acho que a gente tem muitos livros na vida, né? Sim, Muitos livros na vida. Acho que a gente poderia fazer quase que uma biografia literária da vida da gente. Cada fase pode ser um livro. Mas eu acho que de meus livros, assim, no coração, é o Árvore Generosa. Por que a Árvore hum, Generosa é um livro tão importante para mim? Porque eu comprei esse livro quando eu comecei a trabalhar em projeto de mediação de leituras ambientais, né? Que você gente falou sim, e sabe sim. que a Árvore Generosa, a Shel Silverstein, muito além Já conversou da sobre conversa isso, né? ambiental, né? Só que a primeira ideia é isso, é Sim. uma porta, né? Uma porta que você pode abrir para falar de muitas outras coisas. Aí eu comprei esse livro e comecei a viajar por Colômbia, entendeu? E eu comecei a ler esse livro com muitas pessoas, em muitos lugares diferentes, desde crianças, tipo 4 anos, até avós de 85, 90 anos. E isso foi um livro que viajou comigo por toda a Latinoamérica depois, porque depois eu fiz viagem em moto. Aí o livro ia comigo, eu chegava e lia, e um dia eu lia esse livro, a gente terminava assim, chorando, era muito impactante para todas as pessoas. Então eu tenho assim, desde crianças na escola, tinha uma história em particular com um estudante, um menino, ele tinha, acho, uns 10 anos, tinha bullying na escola, todo mundo odiava ele, ninguém queria, não prestava, era um burro, tudo ruim, entendeu? Mas esse menino encontrou esse livro e nunca mais soltou esse livro. E os professores falavam, não, aqui os meninos não leem, os livros não chegavam lá. Aí conectou com esse livro e ele ia e era para o seu livro para todo. Eu quero esse livro para mim, professor, eu quero esse. Não podia porque era meu livro, entendeu? E ainda tinha viagem com esse livro. Mas eu tinha ficheiros e para ele e ele sentava e lia esse livro com esse amor. Então, y después volté para Bogotá y una voz de 90 y tantos años leía ese libro él a divagar. Entonces era ese contraste, ¿no? Entre esa vida de este menino Do novo, menino. menino y esta voz que eu mismo que isso la retrata. Então, acho que para mí esse é um livro de minha vida porque acompanhou muito o meu caminhar, entendeu? E a primeira vez que eu li, foi assim como que algo meio que quebrou dentro mío, entendeu? Então, eu acho que é um livro que está associado a uma memória afetiva muito importante, porque é um livro do movimento, é um livro itinerante como eu. Então, por isso acho que gosto tanto desse Que relato. legal. É um livro que também está no meu acervo, faço muitas rodas de biblioterapia com ele. E é engraçado que eu tenho um sobrinho, né, de 6 anos, e ele também conheceu a Árvore Generosa na creche, e ele é apaixonado por ela. Ai, tia, eu amo a Árvore Generosa, né? Ele fala, e é um livro infantil, mas que toca qualquer idade. E a gente tem muito isso, né, Mayra, nesse meio literário. Um livro, quando ele é bom, ele não tem essa faixa etária, né? Ele serve para todos. E a gente até brinca, mas é sério, nesse sentido de que o livro, a história, não toca a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, ele toca a alma, né? Então, por isso que talvez não importa se tem 10, se tem 6, se tem 80. A Árvore Generosa é um livro que fala aí com muita gente. E já que você tocou no assunto, né, que é viajeira, pegou a moto, foi contando história pela América Latina, quais os países que tu passou contando história? Olha, eu assim que Hum, contei mesmo, empecé a contar em Peru. A Peru. gente contou em Cusco, a gente já se conectou com um povo maravilhoso. Os incas ainda estão vivos, né? A gente acha que os incas foram assassinados todos quando chegou o Pizarro. Não, os incas ainda estão vivos. E tem lá uma escola muito legal que se chama Cusucausai, que é Vida Feliz. Então a gente começou lá a contar histórias com as crianças aos poucos, né? Mas na Argentina a coisa foi assim mesmo. A gente começou a fazer oficinas de narração com música, entendeu? Porque eu Ai, que viajava com um músico e com outro. Éramos 4 músicos viajando, né? Nós fazíamos música.
Então a gente começou a contar relatos, crônicas. Eu já conhecia Pedro Lemebel, um cronista chileno que eu amo, né? Um cara que foi assim, um escritor da ditadura muito forte. Quando eu cheguei a Chile, eu conhecia a Lemebel mesmo em sua obra, como vivia ainda na gente. Murió de SIDA já faz uns anos. E aí comecei a fazer essa coletânea de crônicas. Eu gosto muito de escrever crônica. Eu gosto mais da poesia, eu gosto muito de escrever crônica e contar histórias da gente, da vida, Sim. do que a gente encontra nos viagens. Então, na Argentina, comecei a fazer oficinas lá com escolas de bibliotecários, a fazer oficinas de formação de leitura, a contar um pouco as experiências que eu levava na Colômbia. E em México a gente potencializou isso, né? E aqui já em Brasil comecei a fazer, eu fiz uma oficina justamente que se llama Entretecidos de Palavras, então, que tem que ver um pouco com o projeto que agora estou fazendo, que eu leio poemas por teléfono, né? Que foi um projeto que nasceu já há uns anos, mas por aí é que é empezado. E por Colômbia, eu contei muitos contos por Colômbia, porque eu trabalhava isso, então eu via com o meu ukulele, eu cargo minha bagagem com livros, eu tenho meus instrumentos musicais, então eu chego e abro o negócio, né? Pego a tela, abro os livros, pego os instrumentos, então é um espírito itinerante, então eu gosto muito de ir espalhando histórias por onde vou, mas estou aprendendo, entendeu? É um caminho que requer muito coragem para a gente saber como contar uma história. Como que tu chegou aqui no Brasil? Eu cheguei numa moto. Eu cheguei numa moto em 2019. Eu saí de Cali, Colômbia. Eu estava namorando nesse então com um músico. Eu queria viajar por Latinoamérica. Aí minha mamãe me falou tempo depois, Mayra, mas você não lembra que você falava que você queria viajar com um músico em uma moto? Que você Tua queria mãe viajar? lembra disso? Minha mãe, que eu não lembrava que eu queria viajar em moto. Porque, claro, eu tinha visto os de motocicleta, de Che Guevara. Então, eu me apaixonei porque eu Che Guevara viajando de moto por Latinoamérica. Isso quedou em meu inconsciente, entendeu? E aí nasceu. Então, que eu encontrei um cara músico com moto. A gente se apaixonou e a gente foi fazer uma gira musical, um turnê musical por Latinoamérica. Então, nós aí, o primeiro ano, em 2018, a gente viajou de Cali à Argentina, a gente recorreu 5 países. Foi uma viagem É, longa, acho que porque a não dá. gente saiu aqui, né? Ficou por aqui, passou por Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina. E a gente pegou um voo da Argentina a México. Mas a moto a gente deixou em Peru porque tinha um inverno que não fazia muitos anos. Era um inverno que estava matando tudo, então tudo estava morrendo de frio. Era uma tormenta, assim, um inverno mortal. Eu estava com asma, a gente falou, não, tem No que deixar a frio. moto, não presta. A gente deixou a moto em Peru, na casa de um amigo que a gente conheceu pelos fios invisíveis da música. E aí a gente foi ao México, terminou o turnê, voltamos a Cali e pegamos um voo para Cusco, de novo, a recoger a moto, 2019. Aí meu namorado falou, olha, a gente tem que ir a conhecer Brasil. Mas Brasil, quando você imagina Brasil é... Acho que é Enorme. muito, está muito de costas também para o que sabe viajar, Uma né? gata invadindo o nosso É, estúdio. não tem como, né? Ela tá Desculpa, aqui, Mayra, deixa ela aqui. ela tá aí. Aí a gente entrou a Brasil sem ter ideia de uma sola palavra em português. Nada, a gente não falava nada. E depois a Isso é gente chegou. mostrada. Ela tá aqui. A gente entrou. Era uma fofura. A gente entrou por aqui, Acre. E a gente ficou lá 4 meses. Quando eu fui ao Peru, eu fiz pelo Acre também. Você fez É, pelo Acre. forma demais. A Aí, gente entrou pelo Acre. A gente lá conheceu os indígenas Runicuim, também conhecidos como Caxinaguá. E a gente fez um projeto com eles de fazer um disco, porque o meu ex-namorado, ele em sua moto viaja gravando músicos, tem um estúdio de gravação itinerante, eu leio contos itinerantes, ele faz música itinerante. Então a gente começou a gravar com eles música e aí começou a gente a estar, e aí nesse viagem na Acre, é o que me tem de novo aqui. Então, assim como terminou chegando ao Brasil, eu me apaixonei, morei 6 meses viajando de moto pelo Acre. 6 meses de moto pelo Acre, não, de moto pelo Acre não. 4 meses em 4 meses no Acre, Acre. até aqui, até Mato Grosso. Uhum. A gente subiu aqui até Pará. Pará e a gente chegou a
Manaus, a gente depois foi para Letícia. E aí a viagem terminou. Mas me apaixonei, entendeu? Eu conheci o Brasil, eu falei, eu quero morar aqui, eu amo o Brasil, eu amo a gente do Brasil, eu acho o Brasil uma coisa maravilhosa. Aí não tive como fugir, e aí apliquei uma bolsa para um mestrado para pesquisar as histórias orais do povo Maguta, que é um povo que mora aqui na Tríplice Que hoje é Fronteira, o teu momento de vida, né? que O agora é onde estudo estou, desse povo, né? agora é onde estou, porque estou pesquisando. Tá, eu amo livros, sou bibliotecária, a gente sabe o imprescindível que é você dar livros para as crianças, entendeu? Mas cadê essas histórias orais, essas histórias ancestrais, que não são mitos, que não são histórias do passado, senão, olha, os jeitos do bom viver e os viver bem dos povos originários que têm sido feitos pelas histórias que contam sobre esses territórios. Como é que essas histórias são contadas para as crianças hoje? Como é que a gente realmente para contar uma história para uma criança? Uma história que conta, por exemplo, da origem deles, que Joí e Ipe, que pescaram no pó de uma laguna sagrada chamada Éguara. Então, como é que você... Quais são essas... a gente pode chamar isto de essa arquitetura da palavra de algum jeito que você vai criando, nessas artes verbais que você vai trazendo, que faz que uma criança indígena possa ser leitora, mas que ser leitora em uma criança indígena. Quando você sabe que de algum jeito aí toda uma conceptualização de leitor aí, então. Sim, que vai além da escrita desse símbolo, né? Então, por A aí que ele... leitura é muito mais ampla, né? Então, a gente abrir Leitura de mundo, leitura, enfim. a Muito gente Paulo Freire, né? a gente está pegando o gancho de Paulo Freire, que leitura, entendeu? Que a gente fala é leitura, porque a leitura também tem que ver. Então, por aí está caminhando agora a pesquisa, entendeu? E eu estou muito interessada nisso. O que tem para dizer-nos hoje as histórias dos povos originários, entendeu? No momento em que a gente está atravessando um tempo de fim de mundo, que não é uma coisa de brincar, e que a gente escuta o tempo todo, mas que de fato mesmo está acontecendo. Então, como contar histórias, ouvir histórias, como disse Krenak, que Krenak nos fala de se a gente pode contar mais uma história, a gente pode adiar o fim do mundo, como é que isso pode acontecer mesmo na materialidade da vida. Então, é o que eu acredito agora e o que acho que a botica, que todas as pegadas que a gente camina vão para lá, como contar histórias fazem que a gente possa ter um reconhecimento mais compassivo do outro, da vida, da relação com o planeta, que é um caminho longo, mas a utopia a gente sabe que é longa, mas a gente caminha para chegar lá. Por aí vai. Exatamente. E a gente sabe, né, Mayra? Eu acho É, que nas nossas vivências, tanto com o outro quanto com nós mesmas, desse poder mesmo das histórias para transformar, né? Pensamentos, atitudes. Então é lindo. E você citou aqui a Botica, né? Que é um projeto seu que eu já conheço, mas quem está nos ouvindo ainda não. Então uhum. conta pra gente um pouquinho como que funciona, né, essa ideia, como que você tem trabalhado a Botica. Bueno, la botica de palabras é um espaço, eu chamo como um ecossistema de criação de literatura, de mediação de leitura e dedicação de poemas pelo telefone. Estávamos na pandemia, eu recebi uma invitação por uma Surgiu amiga. na pandemia? Surgiu na pandemia, sim. Eu sempre gostei de gravar poemas onde viajava, entendeu? Por exemplo, em Chile, no estádio, eu gravei uma crônica para Víctor Jara, em homenagem a Víctor Jara. Em México, em Tlatelolco, um poema, Helena Poniatowska. Eu gosto muito esse... eu não sei, gente, como pode chamar isso, mas você estar nos lugares da memória e honrar os mortos, honrar a história com uma palavra que tem a ver com essa memória, entendeu? Que a memória não está lá, não está, todo está guardado na memória, mas a memória está aqui com a gente, entendeu? Está aqui vivendo porque nós movimentamos isso. Você vai trazer uma leitura. Não, eu lembrei da Michelle Petit, quando ela fala, né, do poder da palavra ou da ausência dela. Então, tudo é a palavra, principalmente na vida dos jovens, né? Que era o livro que tem essa citação. Então, quando tu traz isso, eu lembro de vários livros que trazem essa questão da palavra, que às vezes a gente fala, 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 e a gente não vê o quanto isso é poderoso, tanto para levar vida para a vida das pessoas, quanto até mesmo para destruir, né? Então,
É algo muito poderoso, essa questão da palavra. E agora que você fala isso, volto porque eu acho que a gente sempre, ou pelo menos eu falava a palavra, pero não tinha parado para pensar o que significava a palavra. Eu aprendi isso aqui, em Manaus. Aqui tem um centro de medicina indígena, que é o Sim, João único Paulo centro, João Paulo Ticuna. Barreto, ele é a família, ele é de Pamançá, também conhecidos como tucanos, né? Do Uhum. Alto Rio Ah, Negro, tucanos, eu falei Ticuna, é tucano, tucano. tucano, que tem o centro Uhum. Vasilhowski, e justamente quando eles falam do ACC, que o ACC para os tucanos de Pamançá, essa cura através da palavra, né, que os xamãs trazem. Então, quando eles falam da palavra, é justamente isso, você por a palavra pode curar uma pessoa, a cura acontece pela essa intenção da palavra que traz, ou você também pode fazer fetiche, entendeu? Porque a palavra tem essa capacidade, então, nós acho que moramos sempre num tempo que é de falar e falar e falar e falar, e a gente nem para pensar o que está falando, entendeu? Então, eu acho isso bem delicado, e agora estou aprendendo realmente a compreender que é isso. Então, aí acho que depois de escutar essa experiência de Joao, assim os poucos, porque é um tema que a gente precisa pesquisar, né? E tem este grupo de pesquisadores indígenas que estão indo à universidade, estão se gravando como doutor de antropologia social, para contar-nos a nós como é que é essa vida do Rio Negro. Então, a botica tem esse sentido terapêutico, né? Por falar da botica, era a botica onde a gente conseguia medicamentos, né? Sim. Antigamente, uma coisa assim, botica de vidro. Eu peguei essa ideia, porque minha avó, minha tataravó, ela era uma curandeira de ervas, entendeu? Ela era ervateira, ela curava pessoas que chegavam de muito longe, aí eu soube dessa história. Aí depois conheci a Garcia Marques com El amor en los tiempos del cólera, que tem a Juvenal Urbino, que é um personagem muito legal, onde o cara tinha um monte de medicinas e curava. E eu A nossa pensava, tá ancestralidade aí, fala o entendeu? tempo todo, Tá né? aí. Aí essa coisa foi se misturando, e quando minha amiga me fala, olha, Mayra, estamos na pandemia, eu trabalho, ela é bibliotecária também na Colômbia, se chama Katy, Uhum. na Colômbia, me fala, olha, eu quero dedicar poemas para os estudantes, você gostaria? Mas como assim? Eu faço isso porque gosto, mas dedicar poemas por teléfono? Que é isso? Como vou dedicar um poema por teléfono? Como faço isso? Bora, eu não tinha trabalho, minha mãe estava com câncer, eu terminei meu relacionamento, estava terminando meu turnê por Latinoamérica, cheguei à minha casa lascada, estava tudo ruim, entende? Lascada. Lascado tudo, tô aqui. Pode falar lascada no YouTube? Pode. Eles em depressão, quase morrendo. Aí minha amiga fala, tá. Aí foi, acho que isso foi o que me sacou do buraco, entendeu? Aí eu empecei, eu já tinha uma coletânea, depois gosto de menina. Eu tenho muitos cadernos, né? Eu tenho muitos quadernos onde escrevo poemas. Eu aprendi os poemas de memória, porque eu gosto de ler um poema que eu amo. Aí eu comecei a sacar meus cadernos, a procurar, cadê? Aí começou, mas olha, que antes disso foi muito legal. Outra coisa. Essa história nunca tem uma linearidade, né? Justamente nesses dias de agonia, eu abro um caderno assim, e tinha um poema de Jaime Sabines, que é um poeta mexicano. O poema se chama Si sobrevives. Eu falava assim como, si sobrevives, sueña, canta, emborráchate, es tiempo del frío. Então, um poema que falava que o tempo é agora, né? Que o tempo não é depois. Então, que se você sobrevive, canta, danza, es tiempo del frío, las calles están sozinhas, você não pode esperar, tu tempo é agora. Então, ele estava em pandemia, quando eu li esse poema, foi como, cara, que é isso aqui? A ótica, porque eu acredito a gente chama oráculo literário, que você abre um trecho e o trecho fala alguma coisa para a tua vida que você precisa, entendeu? Vai, abre o livro e aí o trecho está aí, já, pronto. Minha vida funciona tipo assim. Eu abro o trecho, olha o que eu estou precisando agora. E resolveu. Minha vida se resolve em muitas coisas assim. Aí eu fiz um vídeo no Instagram. Que fácil. Eu acredito. Olha, eu vou algum dia fazer um livro de isso. Como você abrir um livro por acaso? Esse trecho aí pode salvar tua vida. Eu sou testigo porque eu já experimentei muitas vezes. Aí eu fiz um vídeo no Instagram. Tinha um Instagram aí. Eu fiz um vídeo de 1 minuto. Cara, um monte de gente que respondeu. A gente, claro, na pandemia, se sobrevives. Olha, obrigada por essa palavra. Eu estava precisando. Que poema. E aí eu empecei a fazer todos os dias Um um poema. trecho.
Tá. Mas porque eu queria, entendeu? Eu sentia legal compartilhar, a gente nessa agonia. Aí minha amiga me invitou a trabalhar com ela na universidade, eu empecé a dedicar poemas. E a coisa foi virando até que a botica começou a funcionar. Então, como é que é? Você quer, por exemplo, tá namorando, tu esposo, tá de aniversário hoje tu esposo. Aí você quer dedicar um poema para tu esposo, você escreve para a botica. Hoje, hoje quero entregar um poema para o meu namorado. Meu namorado é uma pessoa que gosta, né? Ele é Fica a dica, hein, silencioso. Gutenberg? Contrata a Botica. Eu quero ver que não para meu amor, para minha cara. Querer uma mulher que gosta de viajar, uma mulher que gosta da literatura, ela é uma mulher que gosta de dançar. Aí o que vai ser a botica? A botica pega essa constelação de intenções que tem Gutenberg para sua namorada. E a botica faz como uma botica. A botica vai lá onde mexe nesse monte de poemas. E a botica procura quais são essas pócimas, esses conjuros para essa pessoa, entendeu? E ela faz essa seleção desses poemas, como você, assim, sacando medicamentos, folhas curativas, tipo assim, a Casa da Bruxa. E você faz uma preparação, entrega uma seleção para o namorado, para que ele escolha o poema que mais ele sente que pode ser para sua namorada, entendeu? Ah, Esse é entendi. um Para mim, a jeito. escolha final era tua. Não, é Não, do esse é outro cliente. tipo. Esse é outro que Ah, esse é o sim. bote oráculo. O bote oráculo pode ser. Então, essa é a botica tradicional. Você escolhe tal, aí eu entrego, falo, ai, tal dia, então eu quero que seja com canção de aniversário. Então eu ligo com o meu ukulele, porque eu toco ukulele, então toco aniversário, entrego a botica, leio o poema e é muito lindo. Eu posso contar isso da botica muito, porque isso mudou minha vida também. E tem a outra que é o bote oráculo, então você, Gutenberg chega aqui com a constelação de intenções e eu faço o mesmo jeito. Vou lá, pego mais escolho 6 poemas. Aí eu pego 6 poemas em umas cartas, tipo tarot, e eu lanço as pedras. Pega, assim como na época do oráculo de elfos, entendeu? Aí lanço as pedras e onde mais quantidade de pedras cheguem, esse é o poema que a gente vai ler. E a gente entrega um Ah, poema por acaso, ou por o que a gente chama o azar. Mas são poemas escolhidos de acordo a essa constelação de intenções que as pessoas traem. Agora eu quero começar mais a trabalhar, tipo, olha, quando eu vou fazer o tirar, você vai se conectar comigo, que vocês que querem dedicar para trabalhar mais essa mística, o ritual. Nós precisamos voltar ao lugar do ritual. A gente esqueceu o o lugar do ritual ritual. O tem. ritual é fundamental para simbolizar a vida, entendeu? Para você parar e se conectar com o que está além, né, da materialidade que a gente tem aqui. Então, essa ritualidade, e acho que esse espaço poético, a Ele leitura, recupera. recupera. E você para escutar, para se ligar com essa voz que você não sabe onde vem, mas que está aí chegando, que alguém escreveu, mas que dentro de você faz alguma mística especial. Então, por aí começou a funcionar tipo a botica. Então, tem isso. E tem outra modalidade. Então, o Gutenberg entregou para seu namorado o poema. Aí ele quer deixar uma memória. Então, tem as boticas sonoras, porque eu descobri que eu gosto muito de fazer vídeos. Eu gosto muito de fazer o que eu chamo postales sonoras, que foi uma coisa que eu descobri quando viajei com meu namorado. Quando viajávamos pelo mar, a gente morou numa casa no mar. Aí eu estava apaixonada por ele, a gente estava lá numa praia, tipo, 6 da tarde, com a caída do sol, né? E assim, era todo muito romântico. Eu falava para ele, Cami, Cami, que lindo, isso é uma postal sonora. Imagina você ter uma foto deste momento e uma voz contando de fundo como é. Imaginava assim, e aí nasceu, mas assim, de brincar, entendeu? Só tempo depois a coisa se materializou. Então, eu faço um vídeo onde eu gravo o Nossas poema, intenções são poderosas. a gente semeia intenções. A gente tem que ver que é o que a gente intenciona para a gente e para a vida dos outros, porque a intenção é Exatamente. criadora. A gente deixa a intenção, a semente cai e você não sabe o que vai colher depois. Por isso, o ritual da palavra, a magia, a potência da palavra para os povos originários, a palavra é criadora. Como foi criado com a palavra. Entendeu? Então, a gente esqueceu que a palavra é criadora de vida. E a intenção, você pode ver uma árvore mais adiante. É o que eu agora estou colhendo. Porque eu falava postal sonora e agora a postal sonora acontece. Então, eu faço um vídeo, gravo o poema com uma música e faço o teu nome, te envio e aí queda uma postal sonora com a lembrança dessa dedicatória. Então, assim é que funciona a botica agora.
Muito trabalho na boutique, né? Muito trabalho. E vai, eu também faço gravações de livros, né, em voz alta, eu gosto muito de ler leituras em voz E alta. foi muito legal porque tem um tempo que eu fazia esses vídeos, e principalmente de 1 minuto, né? 59 segundos, que era o que cabia ali no feed do Instagram, para não virar, né, o vídeo. E aí, com as tarefas do dia e tal, eu deixei isso. E aí, quando eu te conheci, que eu vi, eu disse, nossa, a Mayra acendeu dentro de mim essa vontade de começar a gravar novamente os trechos. Porque é muito legal como essas palavras chegam ao coração das pessoas. Você não sabe como elas estão, o que que elas estão passando. E eu tive uma experiência recente. Eu nem gravei em forma de áudio. Eu só fiz uma foto de um poema do Tiago de Mello e, né, quantas pessoas interagiram, falaram que refletiram, que fizeram um print do poema, que iriam repostar. Então, para cada um chegou de uma maneira, mais toca as pessoas. Então, eu acho que o nosso. Eu vou chamar de dever, mas não é muito essa palavra que eu estou procurando, né? Mas enquanto pessoas que têm acesso, que são tocadas pelas histórias, é semear. Semear, né? Semear, a gente não sabe o que vai surgir. Já diz o Ítalo Calvino, né? Você abre um livro, você lê algo, mas você nunca sabe a proporção daquilo, né? Nem na sua vida, nem na dos outros. Então é esse semear. É isso E é aí. um pouco disso, Mayra. Então, eu já aproveito para falar para as pessoas, né, que dentro dessa toda a tua experiência com os povos originários, as nossas conversas sobre qualidade do tempo, sobre viver no presente, sobre aproveitar as dádivas que a gente tem. Então, a gente está bolando uma vivência literária, né, Mayra? Vamos chamar assim até então, com trechos de obras de autores, né, poemas, crônicas que nos tocaram de alguma forma. Então, aqui na descrição do vídeo, você vai ter mais acesso para como estar participando com a gente desse momento. É claro que hoje eu estou gravando para aproveitar a Mayra, que está voltando para a Colômbia para fazer a sua pesquisa. Então, esse momento vai ser virtual. Então, isso é bem legal, porque você que é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode participar, né? E eu vou estar em Manaus, a Mayra vai estar em Letícia, na Colômbia, mas a gente vai realizar esse momento, inclusive com trechos que a gente fazendo a seleção já nos tocaram tanto, Nossa, já nos emocionou tanto. Então é um material que foi pensado, né, com muito carinho e já nos tocou e com certeza vai tocar quem vai estar com a gente com nesse momento, certeza. né, Mayra? E a gente que trabalha com as histórias, a gente tem muito disso. Vai participar quem tiver que estar nesse momento, né? Então, é muito legal quando a gente começa a conectar com esse tipo de experiência que a gente desapega de muita coisa, né, Mayra? Tipo, uma sala lotada ou muita gente. A gente desapega dessas questões Com porque é certeza. para tocar o ser humano e a gente sabe que está ali quem era para estar, né? Totalmente. E isso, assim, é libertador. As histórias me permitiram esse aprendizado. E a gente Ah, leva uma vida bem mais leve, né? é, Depois disso. E Mayra, eu acho que a gente vai caminhando, né, para uma finalização. Já são o quê? Quase. Já são mais de 1 da manhã. com certeza. Nós estamos só o pó da rabiola, como nós aprendemos com uma pessoa, né? Só Toda o Fabiola. fato. Nós trabalhamos muito hoje, É, mas esse momento não poderia ser muito obrigada. esquecido, né? Então eu te agradeço. Foi um A grande você. presente te encontrar aqui em Manaus, nada é por acaso, né? Aham. E com certeza esse encontro foi para estender parcerias, futuras viagens, né? Porque a gente vai concorrer edital, a gente vai andar pelo mundo contando histórias e o Gutenberg editando nossas histórias. Marcado aqui já, olha a palavra. Olha a Marcado, a palavra, gente hoje assinou esse projeto assim, futuro. esse Assim que, projeto futuro. sim, se a Eu vou gente. aprender espanhol e a É, Maíra vai aperfeiçoar ainda mais o seu português. totalmente. Quase brasileira já, falando Imagina, português. esse portunhol maravilhoso. E aí, que você faça as suas considerações, né, para a turma aí que vai nos ouvir
Abra Beleza. seu coração sobre o Brasil, sobre as histórias, sobre as pessoas, sobre o mundo. Nossa, não, muito, muito grata, querido, você me convidar, né? Para mim também é uma alegria que a gente possa se conectar justamente nesses caminhos das histórias, né? De como nos tocamos, sensibilidade, a gente se olhar e esse biche no, de lá do sul, do Tocantins, esse biche, eu acho que é muito brasileiro, né? Mas eu senti esse biche e falei, essa menina tem que ser de Manaus, eu vou perguntar. Aí, olha que coincidiu, ela Manauara aqui, a gente chegou cá e encontra ela. Então, não, quero agradecer pela generosidade, você abrindo as portas de sua família, de sua casa, de teu livro, né? Que eu acho que é as coisas mais lindas. E, e que a gente sigue caminhando, né? A gente sigue caminhando com essa consciência mesmo, que nós somos livros vivos, entendeu? Que essa ideia que nós podemos, de algum jeito, refletindo justamente nisto que é essa escuta, né? Quando a gente fala, por exemplo, que significa parar para ler um trecho quando você fala que as pessoas te falaram, não, eu vou fazer uma foto, vou repostear, que nós podemos ser livros vivos para outros, né? Que as histórias não estão somente aqui, que Sim, claramente os livros são uma memória ancestral também, entendeu? Porque são quantas vozes não estão contadas aqui. Então, faz parte de nosso cimento como humanidade também, entendeu? As histórias que estão nos livros, mas que cada um de nós somos justamente bibliotecas vivas e temos essa possibilidade de ir nos contando uns a outros histórias de nossas vidas para um mundo melhor. Então, acho que a reflexão é justamente isso, que termos a possibilidade de parar para escutar o outro, para saber que nós podemos contar nossas histórias, mas parar para escutar o outro. O que acontece quando você para saber o que o outro tem para contar, né? De falar com desconhecidos, de ser deste mundo uma possibilidade de lar para todos, entendeu? Que empieza por abrir a escuta. Então, a minha invitação, lo aprendi por Momo, de Michael Ende, então só que amo, quero amo. deixar aqui uma Estou muito dica. curiosa para ler esse livro. Não conheço, a Mayra trouxe essa indicação. Momo é o Senhor do Tempo, recomendado, de Michael Ende, um livro que nos ensina a escutar, que eu acho que é das coisas mais precisas e preciosas que nós como espécie estamos precisando, aprender a escutar o outro que nunca fecha, mas que se o outro não estiver aí, a gente não estaria aqui para ser um mundo junto. Então, é isso que eu quero deixar, minha querida. Ai, muito A obrigada, você, Mayra. gratidão. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada Hum. pela doçura. Aqui a Gutenberg, el productor, também muito obrigada. Então, até o próximo episódio, que se fala aqui também. Até o próximo episódio.